Você já ouviu falar em biologia celular? Nós vamos conversar hoje aqui no programa sobre esse assunto com a doutora Vanessa Moreira. Seja muito bem-vinda. É um prazer meu estar aqui novamente no seu programa. Depois do sucesso da última participação da doutora Vanessa aqui, hoje nós vamos conversar sobre um outro assunto, que é a biologia celular. Doutora, o que é a biologia celular e qual a importância de reconhecer isso no nosso dia a dia? Bom, o que é, basicamente, tudo aquilo que pensamos, sentimos e todas as ações que tomamos ou não têm efeito na nossa biologia celular. Porque as nossas células, elas correspondem tudo aquilo que a gente faz e deixa de fazer. Então, basicamente, é impossível para uma pessoa mudar a vida dela, transformar a vida dela, se ela não tiver alinhado com a biologia celular dela. E esse alinhamento, ele é espiritual, físico, engloba o ser como um todo, porque na verdade nós somos um ser composto, né? Hoje a própria ciência reconhece isso, já existem vários trabalhos que comprovam. Sim, a própria ciência já reconhece. Isso é algo que deixou de ser místico, acoplar a espiritualidade e a ciência juntos. Então, somos seres integrativos. Não somos seres lineares, somos seres cíclicos. Logo, o alinhamento ele se dá também na biologia celular, porque não é só tratar uma parte e a outra não. Por isso que a espiritualidade ela também está integrada. Mas também existe assim ainda um conceito para pessoas mais religiosas, que espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes, de que só essa questão espiritual já é o suficiente. Mas a nossa parte é colocar em ação. Por isso que é o alinhamento da biologia celular. Quando alinhamos tudo aquilo que pensamos, sentimos e agimos. Agora, como é um assunto novo, quem está assistindo pode estar se perguntando, mas como que eu sei se eu estou desajustado? Quais são os sinais, os sintomas de uma pessoa que não tem esse alinhamento na sua vida? Como isso reflete no dia a dia? Como ela pode entender, inclusive, que precisa de ajuda? Que são a maioria das pessoas no mundo inteiro. E na nossa sociedade, principalmente. Esse desalinhamento, na verdade, a repetição de ciclo. Sabe quando a pessoa passa pela mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa? Então, por exemplo, entra o ano, faz milhões de promessas, eu vou mudar tudo. É muito comum, inclusive na nossa sociedade, eu vou mudar tudo, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, conseguir um emprego novo. E de repente ela se vê fazendo as mesmas coisas. Então, a repetição, esse padrão interiorizado nas pessoas, na maioria delas, é um sinal claro de que existe um desalinhamento, existe uma desconexão, na verdade, dela com ela mesma. E aí a pessoa até tem uma certa consciência do que precisa mudar, do que faz mal, mas ela não tem, não sei se seria o poder de mudança, né? Ela acaba retrocedendo e fazendo as mesmas coisas, aí isso desencadeia uma série de problemas, frustrações, o emocional fica abalado, a pessoa fica infeliz, a realidade é essa. Agora, como que essa pessoa que está nessa situação reconheço, estou assim, o que é que eu faço agora? Qual o primeiro passo para mudar? Um ponto importante, o poder ela tem, todos nós temos. O ponto é não acessar esse poder. Quando estamos muito distraídos com tudo aquilo que não funciona mais. Então, para ela conseguir acessar esse poder, que é sobre a sua pergunta, ela precisa entender esse alinhamento básico. Muito se fala sobre ser positivo, pensamento positivo, visualização positiva, e as pessoas têm essa informação, porque a informação hoje em dia ela é totalmente globalizada. No entanto, ela tenta fazer e não funciona, porque não adianta uma pessoa ser positiva 15 minutos por dia, orando, rezando, meditando, seja qual for a prática dela, e o restante do tempo ela está reclamando, ela está se lamentando. A lamentação, a reclamação e a lamentação é clamar por mais.
Então ela reclama, ela pede mais daquilo que já está acontecendo. Logo, esse desalinhamento, ele continua sempre aqui. A pessoa não chega aqui. Porque para chegar aqui, ela tem que alinhar novamente atitudes. E esse é o maior mal da grande maioria de nós, na verdade. É não chegar nesse alinhamento porque muitas vezes também não tem o conhecimento necessário. Acredita que fazendo uma coisa ou outra coisa funciona. No entanto, quando ela repete esse ciclo, repete, ela já está cansada o suficiente para não querer mais tentar alguma coisa. Essa é a grande frustração de começo de ano, que pode vir um pouco depois, quando a pessoa faz 1000 planos e na prática é difícil para ela colocar, por causa justamente desse desalinhamento, essa desconexão. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Bom, eu já cuidei um pouco dessa parte, como que eu posso falar? Já fiz uma terapia, na verdade uma psicanálise, mas eu não tenho muito conhecimento. Porém, uma coisa que funciona muito para mim é o conhecimento e viver de modo sóbrio. Porque você vai fazer uma oração, você vai fazer uma meditação, você vai se conectar consigo, com o divino, de alguma maneira, só que a vida é real, tem altos e baixos, você precisa saber lidar com as suas emoções, se perdoar, seguir em frente, e isso funciona muito para mim. O conhecimento e as ações. É mais ou menos por aí o caminho, você viver conscientemente. Claro, vai tropeçar, vai cair algumas vezes, mas se levantar e repetir aquilo que você quer. Insistir no caminho que você almeja rumo ao seu alvo. Faz sentido? Faz todo sentido. Você já falou, já completou parte do que eu ia falar, inclusive. A sobriedade a qual você se referiu, a gente pode entender como constância, consistência. Então a gente fica muito bom naquilo que a gente treina mais. O atleta, ele só consegue chegar no nível olímpico porque ele treina muito. Só que o ser humano em si, ele é mais negativo do que positivo, como uma polaridade, como uma pilha, uma bateria. Então a gente vive no mundo mais negativo do que positivo. Então é muito comum para os seres humanos focar mais naquilo e treinar mais aquilo que são as crenças e os paradigmas, que já é um outro assunto muito profundo, mas só para passar por essa base, o que significa isso? O que significa que se a pessoa constantemente se sente depressiva, ansiosa, ou ela foca muito naquilo que ela não tem, ela treina e fica muito boa nisso. Logo, é claro que isso vai se repetir sempre, que é a falta de resultado, que é a escassez, que é a falta, que é seja lá que for, qual for o resultado que ela não tem, que ela almeja, mas ela não tem. Exatamente porque ela não tem sobriedade, não tem consistência naquilo que ela quer. Ela acaba consistindo mais naquilo que ela não quer, o que é muito mais comum para a gente. Eu gostaria de dar um exemplo, inclusive. Eu estou em LA agora, em Los Angeles, e aconteceu aqui nos últimos dias, foi noticiado no mundo inteiro, uma série de incêndios. E como isso funciona para a nossa biologia celular? Eu recebi várias mensagens de muitas pessoas que nem falavam comigo há anos, me mandaram mensagens para saber como eu estava. Estou muito grata pela preocupação. No entanto, a questão é, o cérebro humano não entende o que é real e o que não é real, o que acontece com ele e o que acontece com outra pessoa. Logo, a gente vive num mundo com muito excesso de informação e com muitas tragédias em outros países, para quem está no Brasil ou com outras pessoas. Mas para o cérebro é como se acontecesse com a gente. Então, uma forma muito inteligente de filtrar melhor as informações que entram no cérebro para poder alinhar a biologia celular também é focar em visualizar aquilo que a pessoa quer e não aquilo que ela não quer. É claro que não é possível viver num mundo que a gente não saiba das notícias, mas pelo menos evitar o sofrimento com aquela notícia. Já foram feitos estudos, Satchel, no qual as pessoas que passaram por tragédias e pessoas que nunca passaram e que só souberam tinham as mesmas emoções.
Entende? Então, assim, isso é algo que eu trouxe porque me veio presente agora, mas é algo muito importante que de toda essa nossa entrevista, se o telespectador ficar com essa informação de saber e filtrar aquilo que ele vê, aquilo que ele alimenta dentro dele, e focar mais naquilo que ele quer, ele pode ter uma grande chave para iniciar esse ano da melhor maneira possível para realizar tudo aquilo que essa pessoa quer. Resumindo, você tem que se blindar daquilo que você não quer e focar, visualizar, começar a vivenciar aquilo que te faz bem, que você almeja. Vanessa, muito obrigado pelas informações. Volte sempre para conversar conosco. Obrigada. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Até lá você pode conversar conosco através das nossas redes sociais, especialmente o nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. E aproveite e inscreva-se também no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Te vejo lá.